Olá, querido aluno! Como vocês já sabem, a nossa escola ela retornou de uma forma diferente. Estamos gravando videoaulas e essa aula de hoje é a disciplina Fé, a segunda aula, e o conteúdo é Fé manifesta em obras, do nosso módulo 6 da nossa escola de princípios. Eu sou a Prof. Mari, da turma de domingo de manhã, das 9 horas da Igreja Embaixada. Nesse momento, você está aí iniciando mais um dia de aula e eu gostaria que você curvasse a sua cabeça onde você está, fechasse os seus olhos e orasse comigo. Pai querido, nesse momento nós entregamos essa aula nas tuas mãos, te convidamos, Espírito Santo, que o Senhor se fazer presente, que o Senhor esteja visitando cada lar, cada casa, e aonde for, aonde esse vídeo, aonde essa aula está sendo ouvida, onde está sendo ministrada, que a palavra do Senhor esteja firme no coração de cada um, que o teu Espírito Santo derrame sabedoria, discernimento e todo o entendimento que vem de ti, para que nós não saiamos ao término dessa aula da mesma forma que iniciamos. Que o Senhor esteja conosco, nos cuidando, nos guardando, no nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, como vocês sabem, nós estamos em quarentena em decorrência do coronavírus. Nosso país parou por alguns dias. Em breve, no nome de Jesus, nós estaremos retornando às nossas atividades de forma normal. Muito em breve estaremos presentes, estaremos juntos presencialmente na nossa escola, dando continuidade ao nosso curso. Mas enquanto isso, a palavra de Deus, o reino de Deus não pode parar e nós precisamos usar todas as ferramentas e tudo que nós temos à nossa disposição para que possamos continuar cumprindo o nosso propósito nessa terra. Amém? E hoje a nossa aula então é sobre a fé manifesta em obras. E eu trouxe para vocês um versículo aonde confirma que a nossa fé ela é através das boas obras. Então, as boas obras não é algo que nós aprendemos dos nossos avós, dos nossos pastores, dos nossos professores na escola dominical. As boas obras é um direcionamento, é um mandamento que vem da palavra de Deus. Pedro, ele já tinha falado que o seu divino poder, que é o poder de Deus, que nos concedeu tudo o que nós necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que, por elas, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Pedro está falando aqui que quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, quando nós declaramos que nós somos salvos por Cristo Jesus, intermédio dele e por ele, e todo o sacrifício da cruz, nós estamos deixando para trás, nós estamos matando o nosso homem carnal, o nosso velho homem, estamos nos tornando uma nova criatura, estamos participando, estamos tendo uma natureza divina, que é o que a gente já tem aprendido nos módulos anteriores da escola, sobre a salvação, como que é a salvação, como que chegamos à salvação, como podemos ter a salvação. E hoje nós estamos falando sobre as obras. Mas aqui eu quero dizer para vocês lembrá-los que as boas obras que a palavra de Deus tem pedido que nós tenhamos, tem nos orientado a ter, as boas obras, elas não nos dão a salvação. A salvação, ela vem pela graça. A salvação
é algo que nós não merecemos. Nada do que nós fizermos nessa terra nos dará a salvação, porque a salvação vem de Cristo. Cristo se entregou na cruz do Calvário para morrer por mim e por você, pelo meu e pelo seu pecado. Essa é a salvação. É reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. E nós temos a salvação em Cristo. Só que as consequências da salvação são as práticas das boas obras. E o que é isso? O apóstolo Paulo ele nos ensinou, ele nos disse que nós somos salvos pela fé. Então, a salvação acontece porque nós cremos que Jesus veio, morreu por nós, e nós confessamos com a nossa boca que Jesus é o nosso único Senhor e Salvador. Portanto, a fé é a raiz da salvação. E a obra, as boas obras que Jesus tem nos falado através dos seus discípulos, são os frutos. E Tiago, ele falou em 2,14 o seguinte, fez uma pergunta. Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé, mas não tem obra? Pode semelhante fé salvá-lo? Ele está fazendo uma indagação, um questionamento. Ele está dizendo assim, você cristão, você que se diz filho de Deus, que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você que diz ter essa fé, mas não tem obras, como pode? Como pode você ter fé, dizer que você tem fé, mas se você não tem boas obras? As tuas obras não condizem com as obras que a palavra de Deus nos diz. Também, isso é tão importante no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento, do nosso caráter cristão, da nossa transformação do nosso caráter cristão, no nosso caminhar, na nossa vida, enquanto estivermos aqui nessa terra, que todos aqueles que creem em Deus, eles precisam praticar as boas obras. Essa prática, ela vem de um mandamento de Deus. Então, todo cristão que reconhece Jesus, no momento que ele está praticando boas obras, ele está obedecendo a palavra de Deus. E Deus nos disse que quando isso acontece, nós seremos recompensados. Cada um de acordo com o seu galardão. É o que está escrito em Apocalipse 22:12. Você depois pode estar lendo esse versículo e meditando sobre ele. A Bíblia também diz que a fé sem obras é morta, não tem validade, é inútil. Porque a verdadeira fé que salva, ela produz uma mudança na vida de quem crê nessa salvação. Então, significa o quê? Que se a salvação que eu digo, que eu creio, não me produziu na minha vida nenhuma mudança, e que a minha conduta não condiz com o mandamento do Senhor que está na palavra de Deus, é em vão. É uma fé sem obras. É uma fé morta. Tiago 2,26 fala isso. Então Tiago, ele foi mais firme ainda, ao dizer que as obras, elas dão vida à fé. Se não tem obra, não tem vida. Se as minhas obras não são de acordo com o que a palavra de Deus diz, elas não têm vida. As nossas obras, elas provam que nós temos fé em Jesus. Tão simples e tão forte a nossa conduta, aquilo que nós pensamos todos os dias, aquilo que nós fazemos todos os dias, aquilo que nós vivemos todos os dias, provam se realmente nós temos fé em Jesus. Se nós temos fé na promessa dele, se nós temos fé nos mandamentos dele, se nós acreditamos verdadeiramente
no que na palavra de Deus diz, no que a Bíblia Sagrada nos ensina. E muito mais do que isso. A palavra de Deus também diz que as boas obras, elas vêm de Deus, elas não vêm do homem, elas não vêm da natureza humana, elas vêm do Senhor, elas vêm da natureza divina que nós temos quando nós somos selados com o Espírito Santo, no momento que nós reconhecemos Jesus e nós passamos a ter uma vida eterna. A nossa transformação da velha criatura para a nova criatura, a nossa conversão. É isso que Jesus está dizendo. E a fé, Jesus disse que é um dom de Deus. É a fé sobrenatural que nós aprendemos na aula passada. Ela é um dom de Deus. Se eu quero ter fé, se eu quero aumentar minha fé, eu preciso buscar em Deus, através do nosso Consolador, que Jesus deixou aqui nessa terra, quando Ele subiu, que é o Espírito Santo. É ter a intimidade com o Espírito Santo, é buscarmos o Espírito Santo, porque a fé é um dom de Deus. E nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então nós fomos criados para dar bons frutos, para dar boas obras. E exatamente em Romanos 10:10 fala isso. Para ser salvo é preciso ter fé verdadeira, e essa fé precisa vir do coração. Se nós temos fé verdadeira, que vem do nosso coração, nós somos salvos. Se nós somos salvos, consequentemente nós daremos bons frutos, daremos boas obras, porque nós vamos crer, estamos crendo na palavra de Deus e consequentemente obedecendo ela. Então a consequência dessa fé é os frutos e as obras. E isso é muito importante, tão importante que Jesus ele frisou através de uma das parábolas dele, que ele falou que como que uma árvore boa vai dar maus frutos e como que uma árvore ruim vai dar bons frutos. E ele foi muito incisivo nessa questão e ele falou de forma clara que toda árvore ela é conhecida pelos seus frutos. E é verdade. Você conhece uma laranjeira por quê? Por causa da laranja. Você conhece um morango, um pé de morango, por quê? Porque você conhece morango. Você conhece um pé de uva, né? Um lugar assim onde tem muitas uvas, por quê? Porque você conhece a uva, né? E a palavra de Deus diz, você conhece a árvore pelos frutos. E por que seria diferente a nossa fé, a nossa vida com Deus, se não fosse conhecida por meio dos nossos frutos que nós geramos todos os dias? E é isso que Jesus está querendo nos dizer hoje. Que quando nós nascemos de novo, quando nós somos selados com o Espírito Santo, nós recebemos uma nova criatura, uma nova natureza, a natureza divina, e nós nos tornamos filhos de Deus. E esta natureza divina, ela não pode produzir frutos da carne, ela não pode produzir frutos do homem, ela precisa produzir frutos do Espírito. Tanto que Paulo já nos fala em Gálatas 5, 22, 23 sobre isso, e ele diz quais são os frutos do Espírito Santo na nossa vida. Se nós somos criaturas de Deus, se nós somos filhos de Deus, se nós temos a natureza divina, se nós nos tornamos filhos dele, os nossos frutos precisa ser os frutos do Espírito. Não podemos continuar dando frutos da carne. E tudo isso nós vamos aprender aonde? Na palavra de Deus, fazendo como nós estamos hoje, assistindo essa videoaula, ouvindo, aprendendo, ouvindo os nossos cultos, sendo ministrado pelos nossos pastores, estudando, indo nos GRs, participando das escolas. Mas o mais importante é lendo a palavra de Deus,
E eu deixei aqui separadinho para vocês alguns versículos da palavra de Deus, estão todos no Novo Testamento, que falam sobre as obras, que falam sobre fé e que estimulam você a entender mais, a buscar mais de Deus, para que você possa produzir essas boas obras. Então, isso fica de leitura para vocês durante esses dias de quarentena. Vocês possam estar lendo, meditando e buscando entendimento com a ajuda do Espírito Santo, para que ele possa trazer ao seu coração as obras de Deus na sua vida. Aquilo que você precisa deixar para trás, aquilo que você precisa ter transformado no seu caráter, no seu dia a dia, nas suas atitudes. Está tudo aqui na palavra de Deus. E as boas obras, elas vão continuar, elas continuam, elas têm a consequência, o desenvolvimento através da nossa vida com Deus, buscando em Deus a sabedoria. Então, as boas obras estão aliadas à nossa fé e à nossa sabedoria. Inclusive, Jesus, em um dos seus sermões, ele comparou aquela geração que ele estava ministrando como pessoas imaturas. Pessoas que agiam como crianças infantis, como garotinhos emburrados que não conseguiram, não tiveram, né, as suas coisas, aquilo que queriam, feito do seu jeito. E isso ele falou quando ele passou aqui nessa terra. Mas hoje serve muito isso para nós. E, inclusive, é o que nós estamos vivendo atualmente. Como nós estamos numa geração de pessoas imaturas, pessoas que nunca estão contentes com aquilo que têm, e já podemos ver nesses dias aqui. Muitas pessoas bravas, irritadas, que o governo optou em paralisar toda a economia para garantir a vida, para garantir, né, para evitar contaminação em massa. Buscou, deu garantia, colocou em primeiro lugar o direito fundamental da vida. Muitas pessoas questionaram, não gostaram, não queriam que isso acontecesse. Agora, com o passar dos dias, já houveram outros decretos, outros entendimentos dos governos, para que a partir da semana que vem, algumas atividades voltem ao normal, e as mesmas pessoas estavam lá criticando. Mas como que agora o governo está escolhendo a economia? Como que agora vão todo mundo morrer, como aconteceu na Itália? Não teve milhares de pessoas estendidas aí, contaminadas, porque estão pensando em dinheiro? O que é isso, senão uma geração de pessoas imaturas que nunca estão contentes com aquilo que têm? Estão sempre reclamando, estão sempre insatisfeitas. E Jesus, ele disse isso quando ele estava ministrando, quando ele estava fazendo esse sermão. E ainda mais, Jesus tem nos ensinado que a nossa responsabilidade é semear. E a nossa semente, ela tem que ser uma semente adequada, tem que ser uma conduta adequada. A gente não é responsável pela colheita, mas nós somos responsáveis pela nossa semente. E o que seria a nossa semente no dia de hoje, na nossa vida? É a nossa conduta, é a nossa atitude diante desse sistema, diante dessa calamidade que nós estamos enfrentando, diante desse medo, dessa insegurança que tem gerado, tanto com a questão da contaminação, quanto da questão da economia. Se todo o nosso coração nos esforçar para cumprir os deveres de um cristão, que é permanecer firme. Então é isso que Jesus está nos ensinando, é isso que Jesus está querendo, que nós sejamos sábios, porque a sabedoria, ela é justificada pelas nossas obras, não pelo nosso resultado. E o que é ter uma sabedoria na prática, no nosso dia a dia? Paulo, ele já nos disse, ele já falou para nós lá no versículo 3:13, ele falou o seguinte: quem entre vós é sábio e inteligente?
Mostrem mansidão de sabedoria mediante com digno proceder as suas obras. O que Tiago estava querendo dizer? Tiago estava querendo dizer que a sabedoria, ela não se manifesta através de um discurso perfeito, de uma conversa maravilhosa. Não. Ela se manifesta através daquilo que eu ajo, daquilo que eu falo, daquilo que eu faço depois que falei. E a palavra de Deus diz que em Provérbios 9:10 que a sabedoria é a aplicação do conhecimento. E o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então eu preciso ter temor a Deus, crer, temer, obedecer os mandamentos do Senhor, que esse é o princípio, a base, o fundamento da sabedoria. É isso, é o temor do Senhor. E a aplicação do conhecimento que eu tenho da palavra de Deus é o que é a sabedoria na prática. Então, nesses momentos, como nós estamos, em vez de sermos aquelas crianças imaturas, aquela geração imatura, nós precisamos ser sábios e aplicar o conhecimento que nós temos buscado na palavra de Deus, com o princípio do temor de Deus na nossa vida, tendo uma conduta exemplar, firme naquilo que o Senhor nos tem ensinado. Então, uma pessoa sábia é alguém que se mostra madura em todas as circunstâncias, assim como Tiago ensinou, que tenha bom trato com os outros, mansidão nas suas obras. Nesse tempo, como nós temos agido com os outros, como que é as nossas obras? As nossas obras são puras, as nossas atitudes são puras, elas são pacíficas, a gente é uma pessoa gentil, amigável, a gente é uma pessoa cheia de misericórdia, de empatia. Somos imparciais ou somos hipócritas? Como que nós somos? Nós temos sido firmes naquilo que nós temos aprendido? Nós temos sendo firmes, falando aquilo que nós temos aprendido com a palavra de Deus? Independente se vai ser contramão de outras pessoas, de um entendimento majoritário ou não. Como que nós estamos sendo? Estamos criando brigas, invejas, discussões, colocando lenha na fogueira em situações que não são necessárias. Como que nós estamos? Estamos trazendo a paz que excede todo entendimento na nossa vida e na vida das pessoas à nossa volta? Ou nós estamos criando um caos? Diante de tudo isso que nós estamos vivendo hoje, como nós estamos nos posicionando? Nós estamos gerando mais medo, mais insegurança, mais raiva, mais descontentamento com a política, com os governos, com os nossos empregadores, com os nossos empregados. Como que nós estamos com os nossos pais? Como que nós estamos agindo? Realmente, a sabedoria, na forma prática, ela vem disso. Uma conduta pura, uma conduta pacífica, uma conduta gentil, uma conduta amigável, uma conduta imparcial, sem fingimento. Tiago já nos ensinou como seria a sabedoria na prática. Nós precisamos ser sábios. Nós precisamos estar semeando o fruto da justiça e da paz. Nós precisamos estar buscando verdadeiramente essa sabedoria que vem do Senhor. E nós precisamos ser o testemunho vivo do poder de Deus. A palavra de Deus ensina muito sobre sabedoria. Eu deixei também aqui para vocês alguns versículos para que vocês possam estudar, vocês possam meditar nos estudos de vocês nos próximos dias, falando sobre sabedoria. Deus ensinando, trazendo através do Espírito Santo a revelação de nós termos na nossa prática, das nossas boas obras, a sabedoria. E para finalizar, ter sabedoria significa ser instruído e ter juízo, bom senso, se comportar com retidão. O que significa que a palavra de Deus ela é perfeita.
E desde o momento em que nós começamos uma nova vida com Cristo, todos os dias, a nossa vida a nossa conduta, o nosso caráter é forjado, ele é transformado. Tudo de acordo com a palavra do Senhor. Mas hoje, mais um dia, nós aprendemos sobre as boas obras. Nós podemos agora fazer uma autorreflexão sobre a nossa vida e realmente colocarmos diante de Deus aquelas obras que não são obras de Deus, que não são obras do Espírito na nossa vida, mas são obras da carne. Que nós possamos abrir mão dessas obras maus, desses frutos maus, para que nós possamos dar frutos bons. Nunca é tarde para nós recomeçarmos, nunca é tarde para nós crermos e acreditarmos nas promessas do Senhor para a nossa vida. E o caminho do Senhor é a fortaleza para quem é correto. Não tenha medo daquilo que você tem visto, não tenha medo daquilo que você tem ouvido, não tenha medo. Creia na palavra do Senhor, creia na salvação, creia na promessa que Deus te deu quando Ele te escolheu, quando Ele te recebeu, quando Ele te deu a salvação. Creia nessa promessa. Creia que você e a sua casa servirão ao Senhor, que nada vai abalar as suas estruturas. E a sabedoria do Senhor, ela está à disposição, ela está disponível. O Senhor derrama sobre a nossa vida a sabedoria, o entendimento, para que nós possamos seguir a nossa vida de acordo com a vontade dEle. Para finalizar nossa aula, o Senhor Jesus, Ele vem a trazer o entendimento de você, aluno, tudo o que precisa ser feito. O Senhor Jesus derrame sobre a sua vida nesse momento todo o entendimento, toda a sabedoria, e que a partir de hoje você possa colocar diante dele tudo aquilo que você tem visto que não agrada ao Senhor. Abra mão e entregue-se totalmente ao Senhor. Realize as obras do Senhor na sua vida, o propósito de Jesus na sua vida, o seu chamado. Não deixe para depois. Talvez nesse momento de quarentena Deus está te chamando para você colocar em prática o seu chamado. Não tenha medo, não tenha medo. Como Jesus disse, não tenha medo, eu sou contigo. Que Ele está contigo. E esse é um tempo em que o mundo, ele está chorando, ele está pedindo socorro. E as nossas atitudes, a nossa conduta diária, a nossa conduta de retidão, ela pode transformar a nossa volta. E toda uma sociedade pode ser conduzida ao arrependimento e ao entendimento de que só Deus é Senhor. Muito obrigada por você ter assistido essa aula. Que o Senhor Jesus te abençoe. Abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe a sua vida. Abençoe poderosamente. No nome de Jesus. Amém. Tchau, aluno. Até breve.